Você fica 3 horas pra começar, por que eu não posso? Vamos lá. Muito se fala da visão de quem viveu a depressão dentro de si, de quem teve, de quem sofreu com aquilo, e pouco se fala do que as pessoas podem fazer com relação àquilo e dos mecanismos de defesa que a gente desenvolve sem querer, inconscientemente. Oi, eu sou a Karine Lima e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história com a depressão. Por incrível que pareça, eu nunca tive depressão, mas eu convivi a minha vida inteira com pessoas depressivas. Dentro da minha casa e pessoas da minha família, inclusive alguns amigos. Nesse vídeo eu não vou contar pra vocês como as outras pessoas se sentiam com relação à depressão delas. Eu vou contar sobre como eu me senti, e me sentia, né, na verdade, vendo toda aquela situação e não sabendo o que estava acontecendo. Como eu disse no começo do vídeo, eu convivo com a depressão desde que eu me entendo por gente, ou seja, desde que eu nasci. Pra não dizer até quando eu tava na barriga da minha mãe. A minha mãe sempre teve depressão, sempre desde que eu me conheço, tá? Eu não sei muito de como era no passado, de como ela foi adolescente, enfim. Mas ela teve depressão desde que eu nasci e por isso, por eu ser criança na época e principalmente por eu ser a filha mais nova, as pessoas tentaram me poupar de todas as formas possíveis. Então ninguém nunca chegou pra mim e disse: olha, sua mãe tem depressão, depressão é uma doença assim, assim, assado, os sintomas são assim, 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 por isso que de vez em quando ela fica triste, por isso que de vez em quando ela chora, por isso que de vez em quando ela grita. Enfim, ninguém nunca me explicou isso, era só alguns surtos que aconteciam e eu ali no meio vendo pessoas reagirem de diversas formas e eu não entendia, não sabia o que estava acontecendo e por isso eu criei alguns mecanismos de defesa. O primeiro mecanismo de defesa foi evitar todo e qualquer tipo de conflito, porque eu percebia que alguns assuntos, logo em seguida vinha uma crise de depressão. Então, quando alguém começava a falar daquele assunto, a minha reação era tipo, tá, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Aí eu começava a fazer qualquer outro tipo de coisa justamente para que desviasse o foco, porque eu achava que determinados assuntos eram os gatilhos para que viesse uma crise. Como eu disse, na época eu não entendia, na época eu não sabia qual eram os gatilhos da minha mãe, então tudo era motivo. Eu fugia o assunto começou a ficar mais sério, as aulas começaram a ficar mais alteradas, já era um motivo para eu querer mudar de assunto, fugir, não querer que aquele assunto se desenvolvesse. E isso me prejudicou muito porque conflitos eles são necessários, né? Discussões de opiniões elas são necessárias. E até hoje, se alguém, eu tô trabalhando nisso ainda, mas é um processo, mas se alguém começa a ter uma opinião muito forte, eu vejo que o clima tá ficando pesado no ambiente, eu mudo de assunto, eu fujo, eu não desenvolvo, eu posso estar correta na minha opinião, mas eu não vou expor, porque eu preciso fugir desse assunto, eu preciso fugir desse tema e eu preciso que as pessoas ali naquele ambiente estejam bem, estejam felizes. Esse foi o primeiro mecanismo de defesa que eu criei, justamente para não ver a minha mãe sofrer, porque eu não entendia, então essa era a forma que eu achava. Porém, nem sempre funcionava, porque não era só isso, né? Não eram só alguns assuntos, não eram só alguns gatilhos, eram diversas questões, principalmente dela, né? Com ela mesma, enfim. Então, o segundo mecanismo de defesa que eu criei foi, como eu disse, eu via na minha casa diversos tipos de reações possíveis, desde a minha mãe que estava sofrendo ali, né, na crise de depressão, então ela estava triste, estava chorando, estava angustiada, estava, enfim, mil coisas acontecendo na cabeça dela. Eu via surtos de raiva, pelas pessoas não conseguirem ajudar, por não conseguirem fazer nada, por não conseguirem tirar ela daquela situação. Eu via fuga, né, pessoas fugindo e falando, ok, já que ela tá assim eu não sei o que fazer, então eu vou fazer outra coisa, porque, né. E é engraçado porque se até hoje você perguntar pra minha família, as pessoas que moravam comigo,
Quem é a pessoa mais forte da casa e a que vai tentar solucionar todo e qualquer problema, todo mundo vai dizer que sou eu. Porque era isso que eu fazia. Eu via os surtos de todo mundo, um de cada jeito, e falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque ninguém nunca me explicou o que é que estava acontecendo de verdade, porque precisavam poupar a filha mais nova. E então o que eu fazia era, tá, se todo mundo tá fugindo, se todo mundo tá surtando aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu desenvolvi a crise não, né? Eu desenvolvi a síndrome do super-herói, que é tentar salvar todo mundo de tudo e qualquer tipo de problema. E eu lembro que quando a minha mãe tinha as crises, né? Que hoje em dia ela já tá bem melhor, graças a Deus. Mas a minha reação era, então tá, todo mundo surtou, eu preciso estar inteira. Então o que eu vou fazer é cuidar da minha mãe. Então eu ficava com ela o dia inteiro. Se eu tinha escola, eu ia pra escola, quando eu voltava eu tava com ela. Eu ficava deitada na cama com ela o dia inteiro, tentando fazer ela rir. Fazer ela ficar feliz, e ficava, ai mãe, vamos comer uma coisa gostosa. E tentava fazer ela rir. E dessa forma eu entendi que o que eu precisava fazer, já que estava todo mundo triste, era ficar feliz. Então por muitos anos da minha vida, eu me bloqueei a ter sentimentos ruins e negativos. Então eu não demonstrava para as pessoas que eu estava triste, eu não demonstrava para as pessoas que eu estava com raiva, eu não demonstrava para as pessoas qualquer tipo de sentimento negativo. Eu esperava todo mundo ir dormir na minha casa, e aí eu ia pro meu quarto, e aí lá eu desabava, eu chorava, eu batia no travesseiro, eu ficava revoltada, mas para as pessoas era um sorrisão na cara e fazendo piadinha o tempo todo e querendo mostrar que eu tava feliz, que eu tava alegre, justamente porque esse não era um sentimento que eu via, e era o sentimento que faltava. Então eu tomei a atitude de ter esse sentimento. E isso me prejudicou de certa forma porque por muitos anos eu escondia os meus sentimentos. E sentimento eu já falei pra vocês em outro vídeo, emoções e sentimentos a gente não deve esconder, a gente deve saber lidar com eles. Então o que eu devia ter feito quando eu via a minha mãe ali em crises, não era esconder dela que eu estava triste, era mostrar pra ela que eu estava preocupada também, num nível, mas saber controlar aquilo dentro de mim, pra que eu não precisasse chegar no fim da noite e esperar todo mundo dormir pra eu ir chorar. Até porque as pessoas também mereciam saber que aquela situação não estava me fazendo bem. E eu acho que por eu estar sempre feliz o tempo todo, era mais um motivo pra ninguém nunca me explicar o que é que estava acontecendo. Porque ela não tá se afetando, então preciso explicar pra ela. Até hoje, né? Até hoje. Então, me perdi. Perdão. Então o que aconteceu foi que depois de muitos anos, depois que eu comecei a ficar maior, entender um pouco mais as coisas, eu por conta própria comecei a pesquisar muito sobre depressão, principalmente porque a minha mãe não foi a única que teve depressão dentro da minha casa, e eu costumo dizer que quando a minha mãe tinha as crises, eu passava todo o papel pra minha irmã, né? Então assim, eu via minha mãe em crise, com quem eu precisava contar naquele momento era a minha irmã. Então, quando eu via a minha irmã ter crises também, eu falei, pô, agora o que eu vou fazer, né? Tipo, eu tinha o meu pai também, mas a gente sabe que é diferente, né? A mãe tem um papel de mãe, pai tem um papel de pai. Então, quando a minha mãe estava em crise, eu passava todo o papel de mãe pra minha irmã. Quando minha irmã estava em crise, aí minha mãe ficava preocupada com a minha irmã e eu ficava tipo, e agora? O que eu faço? Eu perdi meus 2 pontos aqui, eu não sei o que fazer. E foi quando eu comecei a pesquisar melhor sobre o assunto e eu lidei de jeitos muito diferentes com a minha mãe e com a minha irmã. Com a minha mãe eu tentava fazer ela rir o tempo todo, ficava tentando fazer ela tomar banho, comer, enfim, falava, não, vamos lá, é nóis. Com a minha irmã foi assim, uma coisa completamente diferente.
Desculpa, deu uma embargada na voz. Mas eu passava o dia inteiro com a minha irmã em outro sentido, como... Difícil, né? Oh, Deus. Era como se eu precisasse que ela vivesse aquilo intensamente, como se eu precisasse realmente que ela afundasse para que ela pudesse voltar. Então eu ficava ali, mas era mais como um suporte, tipo, chora, põe pra fora, vai, eu tô aqui com você, tá tudo bem, vai passar, o que eu posso fazer, né? Tipo, você quer procurar ajuda? A minha mãe disse que vai pagar um intercâmbio pra você, porque era isso que minha mãe falava pra mim. Então, eu lidei de forma muito diferente. Primeiro porque com a minha mãe eu era criança, então eu não sabia o que fazer. E com a minha irmã eu já era bem maior, né? E eu já conseguia entender melhor aquilo. Eu já tinha passado por aquilo com a minha mãe. Eu já tinha estudado sobre depressão e eu entendia melhor o que minha irmã estava vivendo. Então, eu acredito que, pensando friamente hoje, eu ajudei muito mais a minha irmã do que a minha mãe. Porque com a minha mãe eu tentava mascarar o que ela estava sentindo, eu tentava fazer ela não sentir. Com a minha irmã eu tentei fazer ela sentir tudo e mais um pouco, que era pra ela realmente criar consciência do que estava acontecendo e querer sair daquilo uma pessoa mais forte, mais feliz, mais, enfim. Acho que eu consegui, com sucesso, demorou um pouco, mas vitoriosos. Tem a tatuagem aqui de irmãs que a gente fez justamente nesse processo difícil. Enfim, quis contar tudo isso pra falar que existem várias formas da gente lidar com pessoas que têm depressão. E a primeira coisa que a gente precisa entender é quando realmente a pessoa está com depressão, quando ela tem a doença, a depressão, ou quando ela só está triste. E existe diferença. Hoje em dia, a gente se autodiagnostica depressiva só porque a gente passou 2 semanas na cama. E 2 semanas na cama é só diagnosticado como uma tristeza profunda. Ou seja, não é depressão. Não é porque você ficou triste chorando por 2 dias, 3 dias seguidos, sem querer levantar da cama, que você está com depressão. Para você ser diagnosticado com depressão, aquela tristeza, aquela angústia, aquela desesperança, não ver aquela luzinha lá no finzinho do túnel, por menor que ela seja, e essa tristeza durar pelo menos mais de 2 semanas a 6 meses, aí sim você é diagnosticado com depressão. Não é um autodiagnóstico, não é eu sou depressiva porque eu estou deitada na cama. É uma consulta médica, né, psiquiátrica, junto com um psicólogo, e aí sim eles dois juntos vão diagnosticar se você está ou não com depressão. Depende muito dos seus sintomas, depende muito do que você tem feito com relação àquilo. A tristeza, quando a gente está só triste, a gente consegue ter um mínimo de esperança, um mínimo de vontade de querer sair daquilo. A depressão não é tão fácil assim. Pode ser que no processo, quando ela já está ali mais pro fim, você ainda tenha esperança, né? Você consegue resgatar aquilo dentro de você. Mas quando ela está na crise, esperança não existe. Existem sim pensamentos suicidas, existem hormônios do cérebro existem hormônios que o seu cérebro não libera para o seu corpo, como a endorfina e a serotonina, que são os hormônios da felicidade. E, enfim, milhões de sintomas que a tristeza não tem e a depressão sim. Principalmente as crises de ansiedade que vem ali quando a depressão tá chegando no fim, e aí você começa a ter esperança e você não sabe o que vai acontecer, e aí começa toda aquela crise de ansiedade, porque como eu costumo falar, depressão você vive no passado, ansiedade você vive no futuro. Então,
Quando a depressão tá chegando ali num processo, né, de acabar, você começa a pensar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? E como é que eu saio dessa? Como é que vai ser o dia de amanhã? Enfim. Isso é depressão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é quando a pessoa está triste e quando ela está depressiva. Como que eu faço isso? Você não vai fazer. O ideal é uma consulta psicológica, psiquiátrica. E eu sei que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a procurar ajuda. Como a minha mãe, foi muito difícil ela procurar ajuda. Lembro que meu pai, acho que ficava muito pra ela, outras pessoas também, vamos buscar ajuda, e demorou anos pra isso acontecer. Já com a minha irmã foi um pouco mais fácil o processo de procurar ajuda, de ir atrás de psicólogos, de tomar remédios. Então foram coisas muito diferentes, os opostos muito diferentes. Acho que inclusive por a minha mãe já ter passado por isso e a minha irmã também ter convivido, era mais fácil para minha mãe mostrar para minha irmã que ela precisava fazer alguma coisa ali que não estava certa, né? Então mudou um pouquinho ali o jeito. Mas como que a gente faz então para uma pessoa que você tá vendo que tá em depressão e que você não sabe se ela quer buscar ajuda? A gente sempre ouve em todas as palestras de pessoas que sofreram com a depressão de que você precisa escutar. Legal, só que escutar não vai ajudar em nada, porque você vai escutar, a pessoa vai desabafar, vai pôr pra fora e a crise vai continuar, porque só falar não era o que ela precisava. Então, principalmente com uma pessoa próxima, né? O ideal são as ajudas psicológicas que têm um caminho, que vão conseguir fazer com que aquela pessoa veja a luz no fim do túnel. Enfim, eles têm eles têm uma coisa tracejada ali, tem um caminho, um começo, um meio e um fim. Então, o que eu fiz e o que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, hoje, sabendo que eu sou terapeuta, e falo, como que eu faço com a fulana que está em depressão, a minha prima, a minha irmã, a minha amiga, a minha nananã. A minha dica é sempre questiona. Se ela é uma pessoa próxima a você, pergunta, tipo, fala, não é perguntar, você tá com depressão? É perguntar coisas sutis. Poxa, eu tô vendo que você tá meio triste, o que aconteceu? Por que você tá assim? Você quer conversar comigo? Vamos conversar? Você tá disposta a conversar? Primeiro, vê se a pessoa tá disposta a conversar com você. Porque se ela não estiver disposta e você falar só, ela precisa me escutar, a pessoa vai falar várias coisas sem sentido que não era realmente o que ela precisava falar. Enfim, então questione essa pessoa, pergunta se ela está disposta a conversar, se ela se sente à vontade em conversar com você, ou se ela quer conversar com outra pessoa, se você pode buscar essa pessoa, e aí você entra no mérito de procurar ajuda. Tipo, vamos procurar uma ajuda? E principalmente, eu falava muito isso pra minha irmã. Vamos num psicólogo? Vamos procurar um psicólogo? Eu vou com você. Eu vou estar lá. Eu não vou entrar na sala com você, mas eu vou estar lá com você. Vamos no médico? Eu vou com você. Vamos chupar um sorvete na esquina? Eu vou com você. Porque aquela pessoa entende que ela não está sozinha e que aquilo realmente vai passar. Que é uma coisa que as pessoas que têm depressão não entendem. Que elas não entendem que aquilo vai passar, por mais que já tenha tido crises, né? E as crises passam realmente. Mas elas não entendem de que aquilo um dia vai melhorar. Então, ver que tem uma pessoa ali disposta a estar com você é ótimo. Eu, depois que conheci a constelação familiar, eu mudei um pouquinho as minhas atitudes. Eu confesso que nem sempre é fácil e nem sempre é possível, mas eu tento no meu máximo não tentar mais salvar a minha mãe ou salvar a minha irmã
ou salvar os meus outros familiares que têm depressão. Mas hoje em dia eu trato isso com muito respeito, trato isso com muita emoção, inclusive, porque aquelas pessoas estão daquela forma porque primeiro elas precisam viver aquilo, porque é o destino delas, e segundo, porque elas têm uma história, elas carregam um monte de coisas com elas e elas não sabem lidar com aquilo. Imagina aí, né, entrando um pouquinho na constelação, o tanto de traumas, o tanto de histórias, o tanto de vida que a gente não carrega dentro da gente e o tanto de coisas negativas que aquela pessoa depressiva está carregando para desenvolver aquela depressão e aquelas crises tão fortes. Então eu olho para isso hoje com muito amor, eu olho para isso com muito respeito. Eu confesso que não é fácil, principalmente quando se trata de pessoas muito próximas como a sua mãe e a sua irmã. E às vezes dá aquela vontade de, meu Deus, eu preciso salvar o mundo, peraí, deixa eu abraçar todo mundo aqui. Porque realmente não é fácil, não é... E todo mundo coloca essa responsabilidade em cima de você. Porque se você não fizer nada, ninguém vai poder fazer. Você é filha, você tem que, você precisa. Você não precisa de nada, tá? Pra começar, você não precisa. Você é filha e a sua mãe é grande, você é pequeno. Quem tem que cuidar de você é o contrário, a sua mãe que tem que cuidar de você e não você que tem que cuidar da sua mãe. Eu sempre falo isso pra minha mãe agora, ela fica brava, que ela não gosta disso, fala, mãe, você que é grande aqui, você que precisa, né, ser a forte, ser a pessoa. Eu falo em tom de brincadeira, mas eu sei que ela entende como uma verdade. E é assim que tem que ser. E hoje, por mais que às vezes seja muito difícil, que eu tento realmente salvar todo mundo, porque é o meu jeito, porque foi assim que eu cresci, porque foi assim que eu aprendi a fazer. Hoje eu tento ressignificar todos esses momentos. Já não tenho mais tantos traumas quanto eu tinha de ver as crises, de presenciar, de não saber o que fazer, de estar perdida enquanto tava todo mundo correndo ali. Parecia tiroteio, né? Você fica no meio da coisa ali sem saber pra onde ir. Meio o gif do John Travolta, né? Era eu no meio dessas crises todas. Mas, graças a Deus, de tudo isso, eu saí uma pessoa muito mais forte. Tão mais forte que quando meu marido começou a desenvolver a depressão, eu já cortei rapidinho e falei assim, não, aqui não, vamos procurar ajuda, você precisa sair dessa, a gente vai junto. E aí eu já tava super armada, super preparada pra... E realmente ele saiu dessa sem uma crise muito grande. Mas primeiro eu entendi o momento dele, primeiro eu questionei, primeiro eu perguntei, mostrei pra ele que eu estava ali, que eu não ia embora, que eu ia ficar e que tava tudo bem ali, se ele precisasse passar por aquilo, que a gente ia estar junto até o fim. E por isso eu digo que toda essa crise me tornou uma pessoa muito mais forte, muito mais capaz e muito mais humana também. Porque hoje eu entendo todas essas questões, hoje não vejo a minha vida como uma vida sofrida, de eu tive que cuidar da minha mãe quando eu era uma criança. Não é isso, nunca foi isso. Não tenho pesar, não carrego isso mais com peso. Já trabalhei as minhas questões de ter presenciado algumas cenas e aquilo ter me chocado. Não era o fato da minha mãe ter depressão, eram as cenas que aconteciam. Mas hoje eu vejo que tudo isso me fez um bem muito grande. Lógico que eu precisei de terapia, eu precisei de hipnose, precisei da constelação para colocar tudo isso em ordem na minha cabeça, apesar de já ser ali uma pessoa que entendia um pouquinho, mas eu precisei de tudo isso, de uma base, de um suporte, justamente para conseguir sair disso o que eu sou hoje. Então, eu agradeço, na verdade, a depressão da minha mãe, a depressão da minha irmã, a depressão dos meus familiares, dos meus amigos e do meu marido, porque se não fosse tudo isso, se não fosse a história deles,
eu não seria assim, talvez eu seria uma pessoa muito menos evoluída, muito menos forte, e hoje eu me considero a pessoa melhor do que a Mulher Maravilha. Então, são essas as dicas que eu queria dar, principalmente para quem convive com pessoas com depressão, porque muito se fala das pessoas depressivas, muito se fala da visão de quem viveu a depressão dentro de si, de quem teve, de quem sofreu com aquilo, e pouco se fala do que as pessoas podem fazer com relação àquilo e dos mecanismos de defesa que a gente desenvolve sem querer, inconscientemente. Então, eu contei um pouquinho dos meus e eu gostaria que vocês compartilhassem comigo aqui nos comentários quais foram os seus mecanismos de defesa, se é que vocês sabem identificar quais eles foram. E se vocês têm algum comentário, alguma história que vocês queiram compartilhar, também deixa aqui, que eu vou adorar saber a história de vocês também, assim como eu adorei contar um pouquinho da minha. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e até o próximo. Muito bom. Nossa, vai dar meia hora de vídeo. Então, me perdi. Perdão. Até acabar o vídeo assim. Já tá gravando?